Galera, salve, tudo bem com vocês? Gente, vamos agora, na aula de hoje, na verdade, continuar a discussão e a exposição sobre pedologia ou estudo do solo. Para a aula de hoje, o que eu quero que você fique atento, o solo, à medida que a gente faz uma investigação escavando ele ou uma investigação vertical, você vai perceber que ele tem horizontes ou camadas diferentes, de tal modo que é necessário perceber, então, algumas particularidades de cada uma dessas camadas. Nesse sentido, o que eu quero que você perceba, é muito comum um solo ser classificado pela sua textura, tá? Então, a pedologia, ela usa, em grande medida, como critério de classificação a textura do solo, né? O que vem a ser a textura? A textura está associada ao tamanho das partículas minerais que compõem o solo. Você pode ter partículas maiores que formarão texturas grosseiras, você pode ter partículas menores que formarão texturas mais finas. A textura, muitas vezes, como está associado ao tamanho do grão do mineral que compõe o solo, também pode ser chamado ou chamada de classificação de granulometria ou tamanho do grão, né? Então veja você que quando a gente fala com cuidado e analisa o significado das palavras, tudo fica bem fácil. Então, um solo pode ser classificado segundo a sua textura, que vai ser entendido como granulometria. Qual que é o grande detalhe? Eu vou fazer como se fosse uma régua aqui, tá? Mas na verdade ela está amplificada, ela está fora de escala. Você imagina que dentro deste intervalo eu tenho de 0 a 2 milímetros, tudo bem? Então, 0, 1 milímetro, 2 milímetros. E aí haverão, resumindo, 3 tipos de textura ou 3 tipos de granulometria gerais. Nós temos a grossa, nós temos a intermediária tá? E nós temos a fina. O que vem a ser uma granulometria ou uma textura grossa? É o grão de areia. Então, quando um solo tem muita areia, nós falamos que ele tem a textura grossa. Por quê? Se você pegar um grão de areia e colocar dentro dessa escala, o grão de areia pode ter até mais de 1 milímetro, às vezes até 2 milímetros se a areia for também um cascalho. Nós temos na textura intermediária um outro mineral, esse um pouco mais incomum, mas que existe em grande quantidade, que se chama silt. O silt vai ter mais ou menos 10% o tamanho do diâmetro de um grão de areia. Então o silt seria mais ou menos deste tamanho. E a textura fina, mais delicada, é justamente um grão de argila. A argila vai ter mais ou menos 10% do tamanho do silt. Então, olha que curioso. Na areia, nós podemos falar que o solo é arenoso. Um solo arenoso
vai ter muito espaço entre as partículas. Por quê? Como elas são grosseiras, fica muitas porções de oxigênio entre as partículas. Por este espaço também pode passar bastante água. Então nós dizemos que um solo grosso ou um solo com areia é bastante suscetível à erosão. Aqui nós temos mais chance de acontecer uma erosão. Lembrando que a erosão é o transporte de partículas de solo de um lado para outro, sendo uma erosão laminar ou horizontal, ou de cima para baixo, sendo uma erosão vertical. Logo, a argila é um solo menos erosivo, porque você tem menos espaço entre as partículas, logo haverá menos água passando entre elas, tá? Na literatura, nas questões, você pode encontrar alguns outros termos. Você pode encontrar a afirmação que o solo arenoso é um solo mais freável, mais erosível, por assim dizer, tá? E, consequentemente, você pode encontrar a definição em relação ao solo argiloso, que ele é um solo menos freável, tá? Então, agora você já sabe. Quando te falarem o solo é arenoso, as partículas são grossas, mais erosão. Quando falarem o solo é argiloso, as partículas são mais finas, menos erosão. E você tem, é claro que isso está fora de escala, mas você tem, grosso modo, esse tipo de proporção entre as partículas. Bom, uma vez que você entendeu a textura, pode ser muito interessante agora a gente partir para uma outra parte, que é exatamente a gente começar a compreender os horizontes do solo. Os horizontes é um nome técnico que se dá também para as camadas, tá? E aí você tem que saber o seguinte: um solo bem formado, um solo que é um solo maduro, um solo antigo, um solo já bastante desgastado no processo de temperismo, é um solo que tem todas as camadas. Já um solo recente, novo, de clima árido ou semiárido, já vai ser um solo que não tem todas, mas tem algumas, ou uma, muitas vezes. Tá? Então, quais são essas camadas? Primeiro, nós temos uma camada O, indo da superfície do solo para a parte mais profunda. Depois, nós temos uma camada A. Depois, nós temos uma camada E. Depois, nós temos uma camada B. Depois, nós temos uma camada C. E depois, deixa eu ver outra cor de giz aqui, nós temos uma camada R. Então, essas são as iniciais do nome de cada uma das camadas. O que é a camada O, ou a camada que está mais próxima da superfície? Aquela camada do solo que nós entramos em contato direto, que nós vemos, por exemplo, a olho nu. Quando tem O, significa horizonte orgânico.
E o que é o horizonte orgânico? O horizonte orgânico é o único horizonte que ele é composto a partir da decomposição dos restos vegetais e dos restos animais. Ou seja, é um horizonte rico em humus, de tal modo, portanto, que ele não é produto da decomposição mineral, tá? Porque a origem disso ou é animal ou é vegetal. Então, esse é um detalhe importante. Pode aparecer numa cobrança de primeira fase. Qual que é a particularidade, qual que é a especificidade do horizonte O? Ele é orgânico, ele não é mineral. Quais solos dependem dele para grande fertilidade e manutenção da biomassa e da biodiversidade? O solo amazônico, por exemplo, não é? Logo a seguir, nós temos o horizonte A. O horizonte A é chamado de horizonte mineralógico. No horizonte mineralógico, nós temos a concentração das partículas mais grosseiras e dos particulados também que são responsáveis pela manutenção da fertilidade do solo. Então, no horizonte a gente vai observar, por exemplo, uma boa concentração de magnésio e uma boa concentração de potássio, elementos dos quais nós temos a manutenção da fertilidade ou da produtividade do solo. O horizonte E já vai ser conhecido como um horizonte de textura diferente ou como um horizonte textural. Ele é, quando ele aparece, de modo que esse horizonte aqui é mais raro, um pouco mais claro que o horizonte A, ou seja, ele não é tão mineral, ele é um pouco mais homogeneizado, e aí ele vai ter justamente o acúmulo das partículas mais finas ou das partículas menores. Então, não raro, neste horizonte é onde você vê a maior concentração de silt e de argila. No horizonte B, nós temos a formação de um negócio chamado de laterita, ou horizonte laterítico, de laterita. O que é isso? É quando nós temos a reação da água que foi infiltrando ou que foi percolando, não é? Que foi entrando no solo, e aí neste horizonte você tem um encontro com uma boa quantidade de ferro e de alumínio, e aí haverá a formação de hidróxidos e de óxidos, tá? Então aqui nós temos a formação de óxidos e hidróxidos de ferro e de alumínio, tá? De tal modo que o horizonte C, já bastante profundo, é um horizonte que você chama de pedregoso. Por que pedregoso? Porque aqui você tem solo misturado com rocha que não foi desgastada. Ou seja, você tem um solo em formação, não tem um solo formado. Tudo bem? Então aqui nós temos solo e resto de rocha. E o horizonte R é o horizonte, de fato, da rocha matriz.
Tudo bem? Que é onde nós temos, na verdade, a matéria-prima ou onde nós temos a origem mineral no qual este solo está assentado. Tudo bem? Agora, é bom você saber que questões mais difíceis podem dar outros nomes. Este recorte aqui, O, A, E e B, pode ser chamado de R. E este recorte aqui, C e R, pode ser chamado de S. O que significa? É raro aparecer como cobrança direta e objetiva, mas se aparecer você já tem essa informação. R é o resumo do solo. Significa rigolito. E S é a origem do solo. Significa saprolito. Tudo bem? Então, essa é a próxima etapa da pedologia, que a gente tem que dar conta conceitualmente, entender a textura e entender que o solo tem diferentes horizontes ou diferentes camadas à medida que nós nos aprofundamos. E você só vai encontrar todas elas acontecendo quando você encontrar um solo bem maduro, como é o caso dos solos brasileiros, do Cerrado, como é o caso dos solos brasileiros na Amazônia, especialmente. Solos muito profundos ou latossolos, se você preferir, porque lato significa profundidade. Moçada, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se precisar de alguma coisa, liga a nós para te ajudar. Um grande abraço e fica com Deus.